da vez apostólica. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu coloquei essa ministração da Santa Ceia hoje, meus amados, porque nós vamos, domingo que vem, eu e a pastora vamos descansar um pouquinho, amém, queridos? Então, por isso que nós antecipamos. Nossos cultos de Santa Ceia é no último domingo de cada mês, continua sendo, tá bom, queridos? Então, como a gente vai passear um pouquinho, que a gente merece também, né? Descansar um pouquinho. Então, nós vamos fazer o culto online, tá bom? Então, domingo que vem não vai ter o culto presencial. Nós vamos continuar cultuando, vamos fazer o culto online e vocês vão assistir da sua casa, amém, queridos? Glória a Deus. Vocês concordam? Querem que eu cancele o passeio e venha? Amém? Bom, está programado, mas quem manda nas nossas vidas é o Senhor Jesus. Então até lá, como eu sempre digo aqui, o amanhã pertence ao Senhor, eu não sei o que vai acontecer. E se Deus permitir, se Ele permitir, nós vamos passear. Se não, nós viemos para cá e vamos continuar a obra, em nome de Jesus, amém? Nós ouvimos uma pastora falando aqui, nós não podemos desistir. Se as outras pessoas estão desistindo, é problema delas. Nós não vamos desistir, vamos continuar firmes e fortes, porque está bem próximo, meus irmãos, bem próximo do Senhor Jesus voltar. É lindo e maravilhoso? Glória a Deus. Então pode se aceitar que hoje o negócio vai longe. Amém? Você sente-se, conchegue-se. Abra a Bíblia aí de vocês na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23. Eu não vou pregar sobre a Santa Ceia, mas eu quero pegar uma frase e quero trazer à memória de todos vocês Jesus. Hoje eu vou falar só de Jesus. Eu não quero falar do mundo, eu não quero falar dos problemas que o mundo está aí, porque o mundo jaz no maligno. E eu quero falar de Jesus. A pastora falou um negócio muito interessante, muito maravilhoso, que Deus está cuidando de nós. E eu tenho certeza que se nós tivermos que passar, nós vamos passar. Se não tivermos que passar, não vamos passar. E como aquele povo que estava lá no Egito, Deus vai proteger no meio, durante ou depois, mas Deus vai proteger aquele que crê, aquele que segue o Senhor Jesus. Amém? Preste atenção, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, eu vou só ler o finalzinho. Amém? O finalzinho diz assim: fazer isto em memória de mim. Amém? E no capítulo 20, no versículo 25, ele vai repetir: em memória de mim. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Fazer isto em memória de mim. Amém? Glória a Deus. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Fazendo em memória de quem? De Jesus. Amém? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos relembrar. Eu quero que vocês compartilhem comigo. Volta em Mateus. Mateus capítulo 1. E nós vamos... Eu vou tentar, com a palavra do Senhor, resumir, que é impossível, né? Mas eu vou tentar resumir o capítulo todo de Mateus. Porque vocês estão hoje aqui, fazendo em memória do Senhor, e vocês estão vendo essa mesa aqui linda e maravilhosa, onde nós logo vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas até chegarmos aqui, houve uma luta, uma batalha, uma guerra travada, né? Capítulo 1, Mateus 1. Nós vamos ler do versículo 18 em diante. Amém? Eu não vou me atentar em detalhes aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção. Em primeiro lugar, nós vamos relembrar, trazer a nossa memória de quem foi Cristo, como que Ele surgiu. Amém? Não
foi de um acaso, com um plano de Deus para a salvação de todos. Jesus quer dizer Salvador, amém? Aquele que veio para o mundo para nos salvar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões. Então nós precisamos trazer a memória, porque às vezes a gente participa da Santa Ceia do Senhor sem reverência nenhuma. Às vezes nós participamos da Santa Ceia do Senhor sem entender o propósito da Santa Ceia do Senhor. É fazer em memória dele, do Senhor Jesus, que um dia desceu aqui nessa terra como homem, teve todo o sofrimento para que eu e você pudéssemos ser herdeiros do reino. Então começa, meus amados, a vida de Jesus, ele não começa com todas as facilidades. Primeiro, no capítulo 18 vai falar do nascimento de Jesus. E vem um anjo, então, fala com Maria. Maria vai dar à luz a um filho, e depois lá vai colocar o nome de Jesus. Só que nesse casamento há um homem, a José, no meio. Eu creio que Deus, ele não só escolheu Maria, mas como também escolheu José, porque naquela época não era todo mundo que ia ter esse entendimento que José teve, de uma mulher aparecer grávida sem ele ter tocado. Então quando a gente olha para essa história, já começa a dificuldade. Então, como José era justo, e ele não queria então difamar a sua esposa, ele teve um objetivo na vida, naquele momento, naquela dificuldade, de se esconder, de fugir, para que não delatasse a esposa. Mas quando ele vai para casa, provavelmente ele dorme, deita, ele descansa, e vem um anjo. E esse anjo então fala com José que para ele não desistir de Maria, porque o que estava dentro dela era o fruto do Espírito Santo. Então o fruto do Espírito Santo chamado Jesus. Então José então acorda naquele momento e entende, olha só que maravilha, que não foi à toa que Deus escolheu José também, porque ele tinha uma sabedoria do céu. Então ele escolhe José, e José então olha para Maria, então abraça Maria, acolhe a Maria, espera então o filho nascer. Você vai ver no capítulo 21 em diante, você vai ver ali: eis que a Virgem Maria então conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E olha só como Deus é maravilhoso, que Mateus, José olha lá para trás, ele vê uma profecia de um profeta chamado Isaías, que está lá no versículo 7, capítulo 14, essa mesma frase: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então começa a trajetória de Jesus aí. E José não a conheceu até que o seu filho fosse, que Maria desse a luz ao seu filho Jesus. Continuando a história, os reis magos, os 3 magos, vão em direção a uma estrela. Olha que coisa maravilhosa, seguindo uma estrela no capítulo 2, e eles vão até onde está Jesus. E mais uma vez no versículo 5 diz assim: e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, vai dizer que tu, Belém, terá de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então os 3 reis magos vão lá, eles querem ver Jesus, o Filho, o Cristo, e eles levam então um monte de coisa, eles dão um monte de coisa, mais uma vez fazendo menção ao profeta Miqueias, que lá no capítulo 5 diz que viria um homem que apacentaria o povo de Israel. Então você começa a ver a trajetória de Jesus, e logo em seguida Herodes fica sabendo, e ele faz uma menção a Moisés, a história de Moisés. Se você olhar no versículo 13 em diante, ele vai fazer uma analogia sobre o que aconteceu lá em Moisés, que também queriam matar os meninos abaixo de 2 anos. Então Jesus começa então a sofrer desde bebê, porque era um projeto de Deus.
mas Deus estava guardando, os anjos estavam guardando. E mais uma vez vem um anjo a José e fala: toma o menino e a sua mãe, saiam daqui e vai para o Egito. Então Jesus foge junto com seu pai e a sua mãe para o Egito. Eles saem e ali começa uma matança, irmãos. Eu fico imaginando essa história, matando todas as crianças abaixo de 2 anos. Abaixo de 2 anos. E no versículo 17 18 diz assim: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Isso está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 15. E diz assim: e era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Mais uma profecia sendo cumprida. Então Jesus foge. Então ele foge e na volta, quando Herodes já é morto, no capítulo 19 em diante, o anjo do Senhor aparece mais uma vez num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então José se levanta, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra, volta para a terra de Israel. Amém. E lá ele vai encontrar mais uma profecia, e chegando e habitou numa cidade chamada Nazaré, porque se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então o Velho Testamento é muito importante para nós, porque vem levando todas as profecias para Jesus, para Cristo Jesus. E nesse caminhar aparece um homem chamado João Batista. O João Batista era um homem que pregava tranquilo, sossegado. Se ele viesse aqui, provavelmente não teria ninguém aqui, porque ele começa nas suas pregações dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. E ele continua, no versículo 3, ele diz assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está lá em Isaías 43, falando desse homem chamado João Batista, que um dia viria e ia pregar no deserto, pregar a verdade. Glória a Deus. E vendo ele muitos, e olha como João Batista era tranquilão, ele olhando para aqueles muitos fariseus e saduceus que vinham para ver o batismo, ele diz para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Imagine, aqui cheio de fariseus, saduceus. A pastora, na ministração dela aqui no início, disse que tem muitos que estão no nosso meio que são fariseus, são saduceus, que ainda não se entregaram a vida a Jesus. E imagine eu falando para você: raça de víboras. Glória a Deus. E ele continua: e também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, se eu e você não produzir bons frutos, nós seremos cortados e seremos lançados no fogo. Você sabe o que é isso aqui? Juízo de Deus. É juízo de Deus. Então, se nós não produzirmos, amados, nós seremos lançados no lago de fogo e enxofre, onde a dor nunca se acaba, onde não tem remédio para nada. Amém? E ele continua dizendo: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. João Batista dizendo que viria um homem, que viria Jesus. Que lindo, né? Ele viria para batizar, mas batizar com o Espírito Santo de Deus. E esse homem vem, esse homem aparece. Amém? Tem um versículo aqui que eu lembrei da pastora, que ela me falou aqui: na mão tem a pá, e limpará a eira, recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
Esse é o Jesus que vai vir. Esse é o Jesus que nós esperamos, que um dia Ele vai vir e vai recolher aqueles que são seus. Amém? Então tem a fase da transição, onde nós vemos aqui que o batismo de Jesus. João Batista então fica, quando vê Jesus, ele fala, não, eu não sou digno de batizar, não, eu não, ele se recusa naquele primeiro momento. Mas Jesus diz para ele assim, deixa que agora, por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista batiza Jesus. E olha que interessante, que me chama muita atenção, depois do batismo de Jesus, vem a primeira tentação, vem o primeiro desafio. Muitos de nós, quando fomos batizados, tivemos os desafios, porque a velha criatura morreu aqui naquela água, e quando nós saímos a uma nova criatura, vem a tentação, vem as dificuldades, e olha que Jesus então é tentado a ir para o deserto, é levado ao deserto, e quando ele chega lá no deserto, meus amados, eu vi aqui uma coisa muito tremenda, do ponto de vista divino, presta atenção, significa uma prova positiva. Se a gente olhar pelo ponto de vista divino, de Deus, Jesus foi colocado lá como uma prova positiva. Quando você tem uma visão do diabo, foi colocado naquele momento uma sedução ao pecado, quando queria seduzir Jesus ao pecado, queria seduzir Jesus ao erro. Mas quando nós olhamos também a vista de Jesus, é um desafio de Satanás para pôr à prova a soberania e o plano de Deus. Então, dentro desse texto, nós vemos da mesma forma para as nossas vidas, que quando nós somos batizados, quando nós cremos e quando nós temos a certeza do que nós estamos fazendo aqui, nós seremos tentados de todas as maneiras. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedor. Eu estou falando da trajetória de Cristo Jesus até chegar aqui nesse ponto onde nós estávamos. E aí nós vemos aqui dentro desse texto que nós só vamos vencer a tentação se nós estivermos com a couraça, preparados, com a armadura completa de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus foi tentado com a palavra, porque o diabo tentou ele na palavra. O diabo, meus irmãos, conhece mais a Bíblia do que nós. Muitos de nós. Ele conhece. E ele começa então a tentar Jesus. E ele olha só, ele diz assim, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Tentando Jesus. E se eu e você não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós cairemos, nós vamos cair. Mas Jesus, maravilhoso, Deus poderoso, nos ensina. E ele vai lá em Deuteronômio 8, capítulo 3, e diz assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele dá a primeira bofetada na tentação. E logo em seguida ele não desiste, então ele transporta o Senhor Jesus à cidade santa e coloca ele sobre o pináculo do templo. E aí ele diz para ele, se tu és filho de Deus, lança, ele vai falar agora, meus irmãos, presta atenção, do Salmo 91. Olha como o diabo é astuto, olha como o diabo é ardiloso. E ele diz assim, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Ele vai falar no Salmo 91. E aí vem a tentação e você faz o quê? Eu vou buscar a palavra, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Jesus. Então ele mesmo fala assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai lá em Deuteronômio de novo, 6,16, para pronunciar a palavra do Senhor. E mais uma bufetada ele dá na cara do pecado, na cara do ardiloso. Amém? E se nós não estivermos firmes, o pecado vem, nos destrói, acaba com a gente. Não é assim? Porque a gente não tem argumento, não está preparado. Amém? E ele continua então, mas mesmo assim não desiste.
E novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Uma coisa que eu aprendi, que Deus ele não quer o que você tem. Deus ele não quer carro, ele não quer material, ele quer sua alma. Ele quer impedir que você perca a adoração, ele quer impedir que você adore ao Senhor. É isso que ele quer, que você saia do caminho. Mas Deus ele é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que ele fala assim: vai-te, Satanás, porque está escrito. Mais uma vez ele vai em Deuteronômio 10, 20 e diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Amém? E Jesus continua aqui, meus amados. Então ele vai para Galileia, e ele começa então a preparar os seus discípulos, os primeiros discípulos. E ele encontra lá também, ele encontra então Pedro, ele encontra, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, volta para Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum é um tipo de vamos dizer assim, como a gente pode dizer, uma palavra aí, um esconderijo dele ali, Povoado, retiro? Não, isso, não é um retiro, agora fugiu a palavra, é não, meu Deus, não é um refúgio, é como se fosse uma área onde ele preparava ali, ele sempre voltava para Cafarnaum ali, entendeu? Pode ser retiro, vamos dizer assim, retiro. Então ele volta para Cafarnaum, então ele vê ali, o povo estava sentado em trevas, viu grande luz, e os que estavam assentados na região e a sombra da morte, a luz raiou. E aí Jesus então começa o seu ministério, começa a preparar os seus primeiros discípulos, que está aí no capítulo 4, do versículo 12 em diante, e ele começa mais uma vez falando: arrependei-vos. Agora é Jesus falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus nunca passou a mão na cabeça dos seus discípulos, nunca passou a mão na cabeça do povo, sempre ensinando, abrindo os olhos dele. E aí ele continua dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, falando com Pedro e falando com André, seus irmãos que estavam ali pescando. Imediatamente esses dois homens se prontificam e vão seguir Jesus. Começando o seu discipulado. E aí a gente entra nas bem-aventuranças que nós aprendemos. Ele entra no capítulo 5 e vai dar instruções de como que é o reino do céu, como eu e você devemos seguir a Deus, qual é o ensinamento, como nós devemos continuar sendo bem-aventurados, felizes, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a todas as bem-aventuranças que Deus fala conosco. E aí ele começa então a preparar o reino dele. Aí ele diz que os discípulos são o sal da terra e luz do mundo. Começa a ensinar os seus discípulos, como está nos ensinando há anos, que nós somos o sal da terra, porque se você não for o sal da terra, você vai ser pisado, porque sal só serve para dar gosto, e se você não dá gosto, só serve para ser pisado. E luz deste mundo. As pessoas têm que olhar para nós, eu e você, e ver Jesus. Então ele continua dando essas instruções aos seus discípulos, e ele vem com o cumprimento da lei e dos profetas. Só que a lei, meus irmãos, aqui começa a complicar um pouco mais. Por que complica um pouco mais? Porque lá no Velho Testamento era 10, não matarás. Só que aqui ela complica: não matarás, mas qualquer que matar será réu no juízo. Eu, porém, Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raça será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. As coisas começam a se apertar. Então não é eu só ir lá e matar alguém. Se eu chamar o Dudu de louco, eu já sou réu. Olha só, se eu ficar nervoso com alguém, eu já estou cometendo pecado, eu já não participo mais.
Então Jesus ele vem não só para, ele não veio para abolir a lei, ele veio ainda para acrescentar, para deixar mais difícil ainda a lei. Amém? Então ele começa então dando a lei, dando as instruções do reino. E ele diz aqui no capítulo 5, versículo 28, eu porém vos digo que não, porque naquela época era olho por olho e dente por dente. Então matou, mata também. Pisou no meu pé, piso também. Bateu, bato também. Não era assim? Olho por olho, dente por dente. Mas ele vai falar no versículo 39, eu porém vos digo que não. Que não. Existe ao mal, mas se qualquer te bater, olha só como começa a complicar. Qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então o reino do Senhor começa com umas leis, não acabando com a lei, mas continuando com a lei e acrescentando coisas maiores e mais difíceis para nós. Glória a Deus. Então agora, meus irmãos, nós temos que resistir ao mal. E se alguém bater na tua face, dá a outra. Glória a Deus por isso. E ele continua dando as instruções. Aí ele diz algo tremendo que eu grifei aqui: pois se amardes, versículo 46 do capítulo 5, pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Eu amo vocês, que galardão vou ter? Vocês são todos bonzinhos, não oferecem mal nenhum. E aí Jesus fala: não fazem os publicanos também mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? E ele dá uma instrução maravilhosa: sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então a lei começa então a se complicar para nós. Se a gente olha aqui, viver pela graça é legal? Não é tão legal. Não é tão simples assim viver pela graça. Porque a graça teve um preço muito alto. E ele continua então dando alguns sermões na montanha, falando de esmola, oração, jejum. É Jesus caminhando no seu processo. Aí ele fala que nós temos que não dar esmola e não fazer alvoroço. Aí irmãos, ontem eu peguei e dei um dinheiro para o Du. Só para vocês ficarem sabendo aí, tá? Foi um cara legal, deu dinheiro para ele, estava precisando, deu dinheiro para ele. Não é assim que Jesus quer. Na oração, entre no seu quarto, fecha a porta, ore. Não é você ficar na praça falando palavras repetidas sem sentido nenhum. Glória a Deus. Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aleluia. E ele diz ainda mais: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, meus irmãos, as nossas orações às vezes têm que ser simplesinhas. Você está passando dificuldade, Senhor? Está aqui, expõe as dificuldades. Não fica glamorizando as coisas. E é o processo que Deus está fazendo. E ele continua dizendo para nós, falando das leis, falando de como que ele veio, das perseguições que ele teve, do processo de juntar todos aqueles discípulos para ele pregar a palavra do Senhor. Aí ele dá um discernimento aqui, uma mensagem maravilhosa, que apesar de tudo isso aí, meus irmãos, nós temos que não juntar tesouro na terra. Nosso objetivo agora é juntar tesouro no céu. Deus continua nos ensinando: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aí ele vai começar a atingir nosso coração. Porque ele vai dizer assim: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Deus está instruindo os seus discípulos, ensinando os seus discípulos naquele monte, falando para uma multidão.
E da mesma forma está falando para nós aqui. Então ele vai dizer também aí no versículo 6, no versículo 19 até o 34. No 27 ele diz assim: pode vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura. E quanto ao vestiário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque essa manhã Deus está nos instruindo. Nós somos discípulos do Senhor. É como se nós estivéssemos naquele monte, sentado ao redor de Jesus, e Ele falando todas essas maravilhas, todas essas leis, tudo isso que a gente não pode, que a gente tem que seguir, porque nós estamos seguindo um Deus vivo e maravilhoso, e nós temos o discernimento do que nós vamos fazer daqui a pouco. Amém? Glória a Deus por isso. E Ele continua dizendo: meus amados, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Quando Jesus aqui, a gente tem que entender todas essas coisas. Quando Jesus fala aqui, Ele está falando de quê? De comida, bebida e vestimento. Aqui não tem carro, não tem casa na praia, não tem apartamento luxuoso, não tem dinheiro no banco. Aqui é simplesmente essas coisas. Então Deus nunca vai deixar você desamparado. Ele vai te dar vestimentas, Ele vai te dar o pão nosso de cada dia, e Ele vai te dar bebida. São as três bases para o ser humano sobreviver: comida, bebida e roupa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não tem aqui carro, meus irmãos, não tem aqui mansões, não tem casa na praia. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Tudo isso é lícito. Amém? Tudo isso é bom. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Glória a Deus por isso. E você vai conseguir sim. Por que você não vai conseguir? Mas com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, sem deixar de colocar o seu tesouro no céu, sem deixar que as coisas dominem você. Não é porque você tem um carrão que agora você vai passar por cima de ninguém. O carro é um instrumento que Deus me deu. Se Ele me deu, amém. Se Ele tirar, amém. Eu não estou grudado no carro, eu não estou me apegado à casa, porque onde eu vou morar é muito melhor, infinitamente melhor, e não vou precisar de carro. Amém? Então a trajetória de Deus é essa, vai falando para nós. E aí Ele vem, queridos, falando também da bondade dEle. Ele fala para mim, para você: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Ele vai falar para nós isso, amados. Glória a Deus. E Ele vai ensinar um negócio tremendo para nós, que há dois caminhos para a gente abrir os olhos. Existem dois caminhos. Um caminho é estreito e o outro é largo. Qual que você quer entrar? Ele vai nos ensinar. E Ele vai continuar esse ensinamento, esse maravilhoso ensinamento, dizendo que nesse mundo teremos falsos profetas. Olha só como a dinâmica de Deus é tremenda. E Ele vai falar, e hoje nós estamos vendo, meus irmãos, não é só em religião não. Nós estamos vendo esse falso profeta aí dizendo coisas absurdas. Então nós temos que ficar atentos, porque Jesus está nos ensinando. E Ele vai dizer que todo mundo que diz Senhor, Senhor, não, esse não vai entrar no céu. Ele fala para nós: quem vai entrar no céu? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome, em Teu nome não expulsaremos demônios, expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus vai olhar para mim e para você: então eu direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus está nos ensinando para que a gente não chegue nesse momento, que a gente seja realmente o escolhido. Amém? E Ele vai continuar dando para nós algo tremendo. Ele vai falando de dois alicerces.
Ele vai falar que aquele que escuta as palavras, quais são as palavras? Minhas palavras, palavras de Jesus, e as pratica, não só escuta, como as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso que ele quer transformar você, pessoal. Uma pessoa que está ali, firmada na rocha. E desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, combatem aquela casa e nada acontece, porque ela está edificada na rocha. Porque todos esses entendimentos aqui, você está aperfeiçoando na sua vida. Mas ele dá um outro problema aqui: aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, quando as dificuldades virem, quando os problemas vierem, essa casa vai se romper, essa casa vai cair, porque não tem alicerce, não está baseada na palavra do Senhor. Então Jesus, ele dá todas essas instruções, acaba o sermão, ele desce do monte e já começa então a colocar em prática tudo aquilo que ele falou. Então ele começa a curar os leprosos, cura o centurião quando pede para Jesus curar o seu mordomo, ele cura. Ele vai lá e cura a sogra de Pedro. Ele começa então a mostrar para os discípulos o poder que ele tem, mesmo sendo humilde. Ele começa a trabalhar em prol do reino. Ele então vai lá, apazigua a tempestade. Todos nós conhecemos a história, quando ele apazigua a tempestade. Ele vai lá e cura o paralítico de Cafarnaum. A trajetória de Deus começa a ser intensa. Ele tem praticamente 3 anos e meio, né? Para pregar o Evangelho, para se preparar até a sua morte. Aí ele vai e cura os 2 cegos e o mudo. Olha só quantos milagres. E aqui dentro desses milagres, aqui tem muito mais milagres, meus irmãos, que diz aqui na palavra que não foram contados. Porque senão daria umas 200 Bíblias, 300 Bíblias, se fosse contar todos os milagres que Deus fez. Aí ele começa a trabalhar em parábolas para facilitar o entendimento daquele povo. Aí ele começa a dar a missão para que os 12, é a sua missão, a pregar o Evangelho. E ele dá um entendimento muito forte, meus irmãos, que a gente tem que também se atentar. Ele fala assim: quando vocês entrarem numa casa, dê a paz do Senhor a eles. Mas se eles não derem a paz para vocês, vocês virem as costas, saem, e nem o pó daquela cidade, daquela casa você leva. E muitas das vezes nós entramos, queremos fazer como se nós fôssemos Deus, e geralmente está errado. Então nós temos que ter esse discernimento, irmãos, dentro do nosso coração. A gente olha, vai lá, com todo amor, com todo carinho, mas se não quer ouvir, meus irmãos, nós viramos as costas. Continuamos orando, mas nem o pó daquela cidade, daquela casa a gente leva. É Jesus instruindo os 12 e a sua missão. E aí vai falar que todos serão odiados por causa do nome do Senhor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu e vocês seremos odiados, porque nós somos discípulos, e nós estamos aqui fazendo em memória do Senhor, lembrando de todas as façanhas do Senhor. Amém? Ele continua instruindo. Aí ele vai falar do jugo de Jesus, o jugo de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Ele continua instruindo. Então ele continua, ele cura um homem que tem as mãos mirradas. Ele vai falar da árvore e seus frutos, mais uma vez. Aquela árvore que dá bom fruto, esse permanecerá. Aquela que não dá bom fruto, ele vai cortar. Ele vai citar também o milagre de Jonas. Glória a Deus. Olha a trajetória. Ele vai continuar falando em parábola, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão da mostarda.
E ele vai explicar essas parábolas todas lá na frente. Glória a Deus. Jesus anda por cima do mar. Olha que maravilha que esses discípulos estão passando, que maravilha que esses discípulos estão vendo. Jesus fala que mais feliz é aquele que não vê. Olha só, nós somos felizes, nós não vimos tudo isso, mas nós cremos. Nós cremos nos milagres que Jesus fez. Jesus anda pelo mar, no capítulo 14. Ele faz a primeira multiplicação dos pães e peixes, meus irmãos, isso é maravilhoso. Milhares de pessoas ali famintas. Glória a Deus. Ele faz a segunda multiplicação dos peixes. Ele ouve uma confissão de um homem que ia negar ele 3 vezes, a confissão de Pedro, que diz: quem diz que o Filho do Homem é? Ele pergunta para os seus discípulos. Aí Pedro imediatamente fala assim: é vós que diz que eu sou? E Pedro diz, respondendo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Essa é a nossa confissão, meus amados. Ele se transfigura. Ele cura um lunático. Jesus sabe que ele paga tributo, meus irmãos. Manda alguém lá pescar um peixe, e dentro de um peixe abre a boca, pega uma moeda e paga os tributos. Glória a Deus. Ele fala que maior é o reino dos céus, as crianças, que a gente tem que ser como crianças. Inocente como criança, ao mesmo tempo alerta pelos perigos. Ele fala de um credor incompassivo, aquele que perdoa. E quando ele mesmo vai ser perdoado, ele não perdoa. Quando o homem que está devendo a ele vai pedir perdão, ele não perdoa. Deus vai lá e castiga. Ele fala acerca de divórcio. Jesus abençoa as crianças. Fala da história de um jovem rico, que quando Deus toca ali na ferida, o homem vira as costas e vai embora. Essa é a história de Jesus, meus amados, até nós chegarmos aqui. Ele fala no versículo 20, lá no 29, os 2 cegos de Jericó, que eles curam. No capítulo 21 ele vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que estava sendo transformado tudo aquilo ali numa mercearia, num negócio de venda. Aí ele vai lá e purifica o templo, porque a casa de Deus é chamada casa de oração, mas aqueles lá tinham convertido aquilo lá em covis de leões. Jesus vai lá, ele fala de uma figueira seca. Meus irmãos, isso é lindo e maravilhoso. De manhã, Jesus, no versículo 21, 18, diz assim: que de manhã Jesus, voltando para a cidade, teve fome. E ele avista então uma figueira perto do caminho. Ele dirige até ela e não achou nela nada, senão folhas. Ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E aí ele fala assim: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disseres: erga-te e precipite no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Mas tem que crer, meus amados. Tem que crer que tudo isso que aconteceu é real, não é uma história que está num livro, não. Aconteceu, todos os milagres aconteceram. Jesus batiza o João. Ele fala da parábola dos 2 filhos. Ele vai contando parábola para facilitar o entendimento nosso. Parábola das bodas, meus irmãos. Fala que o reino é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seu servo a chamar convidados. Jesus está chamando pessoas, mas tem muitas pessoas que não querem vir. Aí diz aqui a história que ele vai, então pega as pessoas que estão ali mais próximas e traz. E esses participaram do reino do Senhor. Aí ele vai falar do grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento.
E ele diz o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois, ele resume praticamente todos os 10 mandamentos, que está no versículo 22, capítulo 34 e diante. Glória a Deus por isso. Mas tudo isso está acontecendo, Jesus está preparando. Só que aí chega no momento que ele vai falar do princípio das dores. Porque tem muitos aqui que ainda não estão acreditando que Deus está ali, que Ele é o Filho de Deus. E Jesus vai denunciando então os hipócritas, os fariseus, os saduceus. Então ele vem então lá no versículo 24, capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer que o princípio das dores estão chegando. E nós podemos ver hoje, irmãos, não vamos tampar os nossos olhos não, nós podemos ver hoje isso acontecendo. Nós estamos vendo aqui que virão muitos em meu nome dizendo que sou Cristo. Já tem pessoas dizendo que é Cristo aí. Ouvireis guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, ou seja, que é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, terremotos. No Brasil não tinha terremoto, agora está tendo. Nós estamos vendo aí, em vários lugares. Mas tudo isso são princípios das dores. Amém? E aí o sermão continua, chega até uma grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, o sermão profético. E ele continua dizendo, até que chega um momento, meus irmãos, que tudo isso que Deus passou, que Jesus passou nessa terra, tudo isso que aconteceu, todos os milagres, ainda não foram suficientes para todos acreditarem. E aí levam Jesus para onde? Para a cruz. Aí Jesus é traído na noite que preparava a ceia, que estava na mesa, foi traído por Judas. E ele pratica então a última Páscoa, a última Santa Ceia. E Pedro é avisado que ele ia negar Jesus 3 vezes. A gente olha para o texto, a gente vê que Jesus estava lá, ele vai para o Getsemane. Ele vai lá orar, quando ele chega lá para orar, ele pede para os discípulos ficarem atentos. Enquanto ele ora, os discípulos dormem. Aí ele vai a segunda vez, vai orar, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Porque a carne é fraca. Amém? A carne é fraca. Então Pedro nega Jesus. Jesus vai levado então, o Judas se suicida por causa da traição, porque vendeu Jesus por 30 moedas. Jesus é preso, Jesus é chicoteado, é massacrado, é derramado seu sangue. É o que nós vamos participar hoje aqui, do sangue do corpo do Senhor Jesus. Jesus vai perante a Pilatos, então é crucificado, é levado a uma sepultura, e no terceiro dia a ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Jesus parece aos seus discípulos novamente e fica na terra durante 40 dias até ele se ascender aos céus. Aí ele diz para os seus discípulos e diz para nós hoje: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo isso que eu li para vocês aqui, ele falou para nós hoje. Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Isso foi um pequeno resumo, porque não dá para resumir a história de Jesus. Ela é linda, maravilhosa, mas nós aprendemos aqui nessa manhã a trajetória. Por isso que eu li para vocês: fizeram, façam em memória de mim. Então hoje vocês conhecem um pouquinho a história, vocês relembraram um pouquinho a história de Jesus. Como foi difícil até Jesus chegar a este ponto que nós estamos aqui. Aleluia. Nos ensinando a preparar,
fazer daqui um pedacinho do céu. Então, amados, não vamos ser negligentes, amém? Não vamos tratar a Santa Ceia do Senhor como um simples ato, como um simples dia comum. É um dia glorioso, onde desde o seu nascimento até a sua morte, até a sua ressurreição, Deus provou para nós. Nos deu ensinamentos grandiosos, poderosos, para nós enfrentarmos o dia a dia. Amém? Então que nós possamos nessa manhã nos alimentar dessa poderosa palavra do Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Amém? Sabendo o porquê você está aqui. Sabendo o porquê da celebração da Santa Ceia do Senhor. Amém? Tudo foi dito aqui, amados. A história de Jesus, o sacrifício de Deus, enviando seu Filho único para morrer por mim e por você. E nada melhor do que nós tratarmos a Santa Ceia com alegria, com amor, com temor e com reverência mediante a palavra dele. Amém, queridos? Que Deus possa falar melhor no seu coração. Que Deus possa transmitir paz a você, a sua casa, a sua família. Que Deus possa cuidar de você. Que você esteja com o coração aberto para receber o Senhor Jesus em todas as suas instruções, porque nós somos mais do que vencedores, meus amados. Porque Deus é conosco, Ele nunca desistiu de nós, Ele nunca desistirá de nós. Amém? Nós que devemos abrir os nossos olhos e entender que Deus está conosco e Ele é o nosso Deus, Ele está vivo e Ele diz para nós que até a consumação dos séculos Ele estará conosco. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Fique bem em nome de Jesus, queridos. Vamos fazer a leitura oficial aqui. Está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 23 e diante. Amém? Todos acharam? Vou fazer a leitura aqui, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discerniram o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhinhos aí, vamos orar. Glória a Deus. Bom, amém? Estenda suas mãos para cá, queridos. Pai, nós somos gratos, Senhor Jesus, por este momento. Somos gratos, Senhor Jesus, que trazemos essa palavra que o Senhor nos ensinou nessa manhã, que nós possamos buscar em nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez, que eu tenho certeza que o Senhor continua fazendo em nossas vidas, nos livrando de todo o mal, nos fortalecendo para que nós possamos resistir ao mal, fazendo de nós, Papai, discípulos do Senhor. Nos colocamos, Papai, em Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e apresentamos agora nessa manhã, Papai, esse pequeno, esses pedacinhos de pão, Pai, que representam o Teu corpo. Pai, abençoe cada vida que vai se alimentar.
não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que estão nos assistindo, que vai se alimentar desse pão, que é o corpo do Senhor, representando o corpo do Senhor, que nós possamos, Pai, sair daqui diferente, e cada vez mais convictos, que o Senhor vem buscar na tua igreja, e que nós possamos estar preparados, com as vestes brancas, preparados como aquelas noivas, papai, aquelas prudentes. Pai, nos ajuda, nos fortaleça, faça de nós, papai, realmente discípulos do Senhor, para que a gente continue nessa caminhada, porque tem muitos desistindo, Pai, muitos parando, mas a tua palavra nos ensina que o Senhor vai chamar muitos, mas poucos serão escolhidos, e nós seremos esses poucos, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, e nós somos gratos, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de participar da tua santa e poderosa ceia, e nós somos gratos por isso, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ser, glória a Deus. Aquele sangue que foi derramado na cruz por cada um que aqui está, e cada um que está me assistindo.
assistindo, Senhor. Glória, nós te damos mais uma vez por essa oportunidade, Pai, rara e gloriosa, Pai. Ah, Senhor, quantas pessoas querem estar aqui nesse momento, participando, Senhor Jesus. Mas nós somos privilegiados, não porque nós somos melhores, Pai, mas é porque nós somos teus filhos e nós devemos obediência ao Senhor. Por isso nós fazemos em memória do Senhor, por tudo que o Senhor fez e irá fazer e continua fazendo em nossas vidas, Pai. Nós te damos honra e glória por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode ser em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Glórias nós te damos, Pai. Obrigada, Senhor, porque nos resgataste. E nós cremos que Tu és o Deus do milagre. Nós cremos que Tu és o Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Você serve ao Deus do sobrenatural. Oh, creia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Amém, glória a Deus. E semelhantemente também depois de cear, tomou um cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Podeis beber em nome de Jesus. Vou te dar alguns minutinhos aí para você estar de joelhos ou em pé, sentado, da forma mais. Glória a Ti, Senhor, Deus amado. Deus querido, Deus santo, Deus poderoso. Senhor, em nós não há forças, Pai, e nós reconhecemos isso diante de Ti, Pai, que a nossa força ela vem de Ti. Aleluia, que é na nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoou o Seu poder. É de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até o dia em que seremos aperfeiçoados completamente, Senhor. Até o dia em
lembrar de tudo que fizeste por nós naquela cruz do Calvário, por toda a afronta que recebeste, por cada tapa que recebeste, Senhor Jesus, por amor a nós, pelas as cuspidas, Pai, cuspiram em Ti, Jesus, Te desprezaram, mas o Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desistiu de nós, e nós Te damos graças e Te damos glórias por isso, e nós queremos dizer a Ti que nós cremos que Tu és o Deus sobrenatural, e que Tu ainda fazes milagres.
Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhinhos aí. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor. Obrigado por essa manhã gloriosa, obrigado por esse dia abençoado, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de participar da tua santa e poderosa ceia. Pai, nós somos mais do que vencedores, porque nós cremos no Senhor e sabemos que o Senhor um dia vai voltar para buscar a tua igreja e queremos estar preparados, Pai, para a eternidade, para estar junto com o Senhor, para ver a tua face adorada, Senhor. Obrigado por esse dia abençoado. Nos dê um início de semana abençoada também, Pai, nós te pedimos. Que essa semana seja repleta, Pai, das tuas palavras, dos teus ensinos, e que tudo que nós aprendemos aqui, nós possamos colocar em prática, verdadeiramente em prática, não só ouvir a palavra, mas praticar as suas palavras, Pai, em nossas vidas. Pai, agradeço cada vida que está aqui e cada vida que está nos assistindo. Pai, que o Senhor venha abençoar os lares de todos. Abençoe a vida de cada um, Pai, e da forma, Senhor Jesus, que o Senhor trabalhou nesta manhã, Pai. Nós queremos, Pai, estar regozijantes, alegres, felizes, bem-aventurados, muito bem-aventurados, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Apesar de todas as coisas que estão acontecendo, o Senhor está no controle de tudo. Isso nos deixa tranquilo, feliz e alegres, porque sabemos que um dia o Senhor vai voltar e vai buscar a tua igreja. Glória a Deus por isso. O grande amor de Deus, a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Aplausos a Deus. Cumprimento o seu irmão.